Se você tem uma Bíblia, abra exatamente no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 24. Senti uma vontade imensa de poder pregar isso nesta noite e de mostrar para vocês algumas coisas que são coisas dos bastidores, coisas que acontecem no invisível e que não são percebidos com os olhos físicos, com esses olhos materiais que você tem. E dentro dessa revelação que nós vamos ler, dada por Jesus, fica claro uma coisa interessante, que muita coisa que acontece na vida das pessoas, dos seres humanos, tem uma conotação espiritual, tem uma razão espiritual. E quando existe nos problemas das pessoas, nas dificuldades que as pessoas enfrentam, quando existe uma conotação espiritual, são problemas que não se resolvem com conversa, são problemas que não se resolvem com acordo, são problemas que você não resolve argumentando, são problemas que você só consegue resolver com o poder de Deus, com o poder de Jesus. Amém? Então essa revelação feita por Jesus, ela é muito importante para a pregação que nós queremos fazer hoje. São Lucas capítulo 11, versículo 24. Todo mundo já achou? Já sim. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, lugares secos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada, limpa, mas não habitada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amém? Vocês viram essa revelação? Ouviram? Podemos assentar. O Senhor Jesus Cristo, Ele estava pregando, estava falando para algumas pessoas, e Ele falava sobre valentia, falava sobre força, falava sobre lutar, sobre guerra, sobre batalha, sobre disputas. E essa disputa que Ele falou foi uma disputa totalmente espiritual. Ele estava querendo passar às pessoas que o ouviam exatamente como era que funcionava essa disputa pela vida das pessoas, como é que funcionava essa disputa exatamente com o intuito de dominar as pessoas. E ele então acabou revelando que as nossas vidas ainda estão sob disputa. Nós somos disputados. Deus está querendo você, mas por mais chocante que possa parecer, o diabo está querendo também. É meio duro a gente falar isso aí, parece assim que soa um pouco agressivo, um pouco assim, espantoso, mas é a verdade bíblica sobre isso. E Jesus então, revelando sobre isso, ele disse que quando o inimigo ele toma conta de uma casa, ele tenta se estabelecer ali, falou Jesus, e tenta então se resguardar para que ninguém tome aquilo que ele realmente dominou, disse Jesus. E disse Jesus então que esse inimigo ele é muito valente, ele não é qualquer um, ele vem e usa das forças que tem e domina a casa. Isso também pode ser simplesmente olhado como a vida da pessoa, como o coração da pessoa. E quando ele vem e domina essa casa, ou domina a vida de uma pessoa, que ele se estabelece, que ele simplesmente diz que ali ninguém entra mais e que ele dominou. Disse Jesus que ele é muito valente, ele tenta permanecer, ele tenta se perpetuar, ele tenta dominar, ele tenta impedir que outras pessoas tenham acesso ali, ou que Deus tenha acesso ali. E disse Jesus então que quando ele faz isso, que esse valente bem armado vem e toma conta dessa casa, só tem uma maneira pelo qual ele pode sair, segundo Jesus, é arranjando ou procurando-se alguém mais valente do que aquele que dominou. E quando você procura esse mais valente, disse Jesus, que então o mais valente vem, coloca para fora o invasor, expulsa ele da casa, e depois de expulsá-lo, vem
e ainda fica com os despojos, fica com os resultados da batalha. Por que ele falou isso? Vejam bem o que Jesus queria dizer. Ele queria dizer que o valente é Satanás. Ele vem e invade a vida das pessoas. Ele não pede permissão para fazer isso. Satanás, ele não chega e diz: olha, tu quer que eu entre na tua vida? Tu me permite? Não, ele não faz isso. Porque disse Jesus que ele é um ladrão. Está lá em João 10:10. E você sabe muito bem que ladrão não pede permissão para entrar na casa de alguém. E ele sendo ladrão, ele não vai pedir permissão para entrar na vida de uma pessoa. Ele vai, se houver oportunidade, se houver brechas, se houver fragilidades espirituais, ele simplesmente toma a vida da pessoa de assalto. E quando ele faz isso, disse Jesus, que ele tenta se armar, ele fica lá bem armado, disse Jesus Cristo. Fica bem armado para poder se estabelecer, para poder se perpetuar na vida da pessoa. Isso está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22. Ele fica bem armado e tenta simplesmente se estabelecer e dominar e não dá espaço para mais nada. E quando isso acontece na vida de uma pessoa, só tem uma saída para poder fazer com que esse valente bem armado seja colocado para fora. Disse Jesus que para ele poder sair, tem que ser chamado mais valente do que ele, mais valente do que o diabo, mais valente do que o adversário. E esse valente, você tem que chamá-lo. Por quê? Porque ele não vem se você não invocá-lo, ele não vem se você não chamá-lo, ele não invade a tua vida, ele realmente não é invasivo, mas ele só vem para socorrer você, para ajudar você e para livrar você desse valente que está armado em sua própria vida. O outro valente só vem se você chamá-lo e se você realmente quiser que ele venha e buscá-lo. E ele vem para socorrer você e colocar o outro valente para fora com todas as armas que ele possa ter. E esse outro valente que a Bíblia diz, que Jesus falou que vem para libertar você, para libertar sua casa, para libertar sua vida, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabe o que diz a Bíblia? Que ele é mais valente, que ele é mais forte do que todas as hostes malignas, que ele é mais forte, mais poderoso do que toda a ação de Satanás. Jesus Cristo. E Jesus então, depois de explicar isso nesse texto que eu li para vocês, ele continuou falando. Ele explicou que a libertação de uma pessoa não se conclui no momento em que o valente maligno é colocado para fora. Porque quando Jesus vem até uma casa, ou vem até a vida de uma pessoa, que invade o coração de alguém por permissão da pessoa, que está invadida por alguém que ele não permitiu, mas que deu brechas para que esse alguém viesse invadir. Quando Jesus Cristo chega, que ele coloca para fora esse valente ele não desiste, disse Jesus. Ele não entrega os pontos. O fato dele ter saído da vida de alguém, o fato dele ter sido colocado do coração da vida de uma pessoa, não quer dizer que ele simplesmente desistiu de continuar dominando, desistiu de continuar influenciando. Disse Jesus Cristo que ele dá um tempo para poder voltar a ter a vida daquela pessoa novamente. E ele procura se armar, ele procura ficar um pouco mais forte, ele procura aliados para poder voltar e visitar novamente aquela vida e se estabelecer e dominar novamente a vida da pessoa. E disse Jesus que o que é que ele faz? Ele anda por lugares secos, vai pelos lugares mais distantes, dá uma viajada pelo espaço e vai longe. E vai procurar aliados. E disse Jesus que ele vai procurar mais 7 para vir junto com ele. Mais 7 demônios. Ele dá um tempo e volta para visitar aquela mesma pessoa aonde ele foi colocado para fora. Ele vai exatamente procurar novamente aquela pessoa. Aquela pessoa que na verdade se libertou das ações dele. E disse Jesus Cristo que ele vai, quando ele volta com mais 7,
que vai procurar exatamente aquela pessoa de onde ele foi colocado para fora. E quando ele chega lá, encontra a pessoa limpa sim, porque ele foi colocado para fora. Tudo ornamentado como Deus realmente ornamentou depois de ter colocado ele para fora. Mas, no entanto, a vida da pessoa está totalmente desabitada. Mesmo depois que ele foi colocado para fora, a pessoa não procurou ocupar o espaço que estava dominado por ele, por Jesus, e a casa, apesar de limpa, está ornamentada, está limpa, está vazia. Disse Jesus que ele vem e entra novamente. E quando ele entra, disse Jesus Cristo, que o último estado da pessoa torna-se 7 vezes pior, segundo o que disse Jesus. Se antes estava complicado, se havia um domínio, agora existe um domínio 7 vezes mais forte. Aí a situação fica 7 vezes mais complicada. Por que eu estou pregando isso para vocês? Porque quase todas as batalhas, todas as lutas, todas as dificuldades de nossa vida estão diretamente ligadas a influências malignas. Estão ligadas a algum tipo de ação espiritual maligna que vem e que tenta limitar nossas vidas, que tenta gerar em nós um sentimento de fracasso, de derrota, de tristeza, de angústia. Quase todos os problemas das nossas vidas, sem tentar generalizar, sem querer dizer que todos são problemas ligados a uma questão espiritual, mas a maioria deles estão diretamente ligados a ações malignas, que chegam, que realmente foi dado brechas para que elas venham e se estabeleçam e invadam a nossa casa, invadam a nossa própria vida e criem determinadas situações inexplicáveis, criem determinados problemas sem sentido, criem determinadas situações de sofrimentos que muitas vezes a pessoa para entender, para compreender, para achar uma razão para tal problema estar ali estabelecido. E mesmo que a pessoa pense, pare, analise e tente descobrir por que está vivendo aquilo, por que aquela situação se estabeleceu, por que as coisas não dão certo, por que a pessoa vive um fracasso atrás do outro, por que a pessoa vive uma situação de derrota. E quando a pessoa tenta encontrar uma resposta, encontrar uma razão, encontrar uma explicação para uma série de problemas que acontecem em sua própria vida, que ele não consegue encontrar essa razão ou encontrar a explicação, tenha certeza que tem que existir uma ação espiritual, que tem que existir, sem dúvida alguma, uma ação maligna que tenta criar aquelas situações inexplicáveis na vida do próprio ser humano. Às vezes as pessoas não entendem por que a minha casa é assim. Por que na minha casa tem que acontecer briga por nada? Por que na minha casa, em vez das pessoas se respeitarem, as pessoas se ferem, se machucam? Por que o fulano só tem essa ira, esse ódio com as pessoas da sua própria família, que às vezes não tem explicação? Foi como eu falei no rádio hoje. Às vezes as pessoas desconhecem o comportamento de determinados parentes, de determinadas pessoas chegadas, que tem determinadas atitudes que não tem explicação. É aquela história, aquela mãe que muitas vezes fica imaginando, tentando encontrar uma explicação, criou o filho com tanto amor, criou o filho com tanta atenção, com tanta ternura, e de repente esse filho cresce, tem um comportamento violento, desrespeitoso, agressivo, cria dentro de si um ódio, sem controle no próprio coração, e de repente toda a raiva, todo o ódio que ele tem está voltado aos pais, está voltado à família, e às vezes a mãe desconhece. Por quê? Porque não é nada parecido com aquela criança que ela carregou no colo, e que muitas vezes ela fica imaginando que era tão doce, tão compreensivo, e de repente por alguma razão que a pessoa não tem explicação, cresce e torna-se a coisa mais violenta dentro de casa. Às vezes as pessoas tentam encontrar explicação para certas coisas que acontecem dentro da sua própria casa. Como é então que nós vivíamos em paz? Como é então que vivíamos bem? Estava tudo em paz.
De repente alguma coisa aconteceu que jogou tudo por águas abaixo e o ambiente é totalmente diferente daquele ambiente que já foi um dia. Não conheço mais ninguém na minha própria casa. Não conheço mais ninguém na minha própria família. A violência do meu marido não tem justificativa. A agressividade da minha esposa também não dá para justificar. Não tem razão para vivermos o que nós estamos vivendo dentro da nossa própria casa. Às vezes as pessoas se perguntam sobre isso. E não é querendo demonizar todos os problemas e demonizar todas as situações, mas tentando entender e compreender, baseado pelo que disse Jesus, pela palavra dele, por aquilo que lemos nesta noite. Fica claro que existem ações malignas, sim. Existem demônios que são especialistas em causar contendas, em gerar mal-entendidos dentro de casa, no meio da família. Existem demônios que são especialistas em gerar atrapalhos, em gerar embaraços. Existem demônios que são especialistas em criar situações de infelicidades na vida de uma pessoa. A pessoa não consegue ser feliz, a pessoa não consegue ter paz. São especialistas em gerar situações, são especialistas em gerar vícios, em criar situações de dependências em vícios. Pessoas que não conseguem se libertar, que estão se acabando no jogo do baralho, que estão percebendo que estão perdendo tudo, estão se acabando na bebida, no álcool, mesmo percebendo tudo isso, sabendo que está se autodestruindo, não tem força para se livrar, não tem força para romper com o vício, não tem força para romper com aquilo que o domina. Por quê? Porque existe uma força espiritual mais forte que ele, que o domina e que o leva para a destruição. Existe uma série de coisas que nós não conseguimos encontrar explicação, mas que tem conotação espiritual. Aquilo que eu já falei inúmeras vezes, que existem casas e famílias que parece que tem a hora certa de acontecer a briga, a hora certa de acontecer a contenda. Existem famílias que as pessoas não entendem, porque de repente tem lá aquela pessoa dentro de casa que não consegue ver no outro nenhum ponto positivo, só vê defeito. Quando abre a boca nunca é para elogiar, parece que é colocado na língua dele uma influência maligna, que sempre que ele olha para a esposa é para encontrar defeito, sempre que olha para o marido é para encontrar defeito, nunca consegue encontrar nada interessante, nada positivo, mas quando abre a boca é só para depreciar, para colocar para baixo, para atingir, para ver defeito. Por quê? Porque isso fragiliza, quebra a harmonia, atrapalha, faz com que as pessoas se entristeçam. E o maligno é especialista em usar qualquer pessoa para entristecer outra, para magoar, para ferir, para desanimar, para fazer com que a pessoa realmente se sinta atingida. E ele usa, se der brecha, ele usa marido, ele usa esposa, ele usa filhos, e ele usa mesmo. E digo para vocês, baseado pela palavra de Deus, que para essas situações, para esse tipo de problema, só tem um remédio, e o remédio se chama Jesus Cristo. Mas não é somente procurar Jesus para resolver o problema não, como tem muitas pessoas que fazem. Não é somente chegar, eu vou atrás de Jesus, eu vou para a igreja para fazer uma oração por mim, para que o meu problema seja resolvido. Não é isso não. Jesus Cristo não está querendo que você vá procurá-lo somente para receber dele uma bênção, ou a solução de um problema, ou uma libertação. Jesus Cristo quer que você venha procurá-lo para que ele possa fazer parte da sua vida, para que ele venha ocupar a sua vida, para que ele esteja presente em você, fazendo parte de você, para que no momento então que esse espírito maligno que foi mandado embora, que saiu e deu uma volta para os lugares secos, quando ele voltar e procurar visitar você ou visitar a sua casa para ver se existe espaço, ele vai perceber que não tem mais espaço. Por quê? Porque a sua vida vai estar ocupada com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a sua vida é ocupada por Jesus, ele não tem como entrar. Por quê? Porque Jesus é mais forte, segundo o que diz a própria palavra de Deus.
Jesus é mais forte. A Bíblia diz isso. E eu acredito. Amém? Diga, Jesus é mais forte. Mas diga forte, Jesus é mais forte. É verdade. E quando Ele está na sua vida, não tem espaço para Ele. Mas às vezes, as pessoas querem somente o quê? Receber a bênção e achar que todo o seu problema está resolvido no momento em que ele recebe uma oração ou é abençoado profeticamente por alguém, e isso aí não é a confirmação da bênção definitiva. Jesus, de uma certa feita, disse essas palavras: e conhecereis a verdade vos libertará. Ele não disse que a libertação se confirmaria somente com uma oração recebida. Ele não disse que a libertação se confirmaria bastando você ir até a igreja e fazer uma série de campanhas e orar e que tudo estaria resolvido. Ele falou que você só é liberto quando você conhece a verdade e se envolve com essa verdade e permite que essa verdade domine o teu coração, domine a tua vida. Jesus disse de uma certa feita, João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Diga glória a Deus. Ele é a verdade. Então, baseado pelo que nós podemos observar nesse texto que eu li para vocês, fica claro que Jesus Cristo só quer tomar conta da tua vida. Ele só quer ocupar todos os espaços da tua vida. Porque Ele sabe que você só vai estar seguro dentro desse mundo aonde as influências espirituais são inquestionáveis, biblicamente falando. Você só vai estar seguro se você ocupar a sua vida com Ele. Se você se entregar para Ele. Se você entender que não dá mais para viver longe dele, tentando negociar essa distância e negociar o fato de estar realmente descomprometido. Mas na hora em que você decide, na hora em que você toma uma posição, na hora em que você resolve a sua vida espiritual e diz: Jesus, a partir de hoje não quero deixar na minha vida nenhuma brecha para acesso de espíritos malignos. A partir de hoje, eu quero que todas as brechas e frestas que existem na minha vida sejam totalmente tapadas. E para que isso aconteça, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor entre em minha vida e ocupe todos os espaços da minha vida. E não somente entre em meu coração, entre em minha vida, mas eu peço que o Senhor entre lá na minha casa. A minha casa que tem sido, quem sabe, um palco de briga, um palco de contenda, um palco de fracassos constantes, um palco de dificuldades, um palco de sofrimentos. Eu preciso então que essa realidade mude. Além de querer que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor entre na minha casa, assim como o Senhor entrou lá na casa de Zaqueu e houve transformação naquela casa. Eu preciso que da mesma forma o Senhor entre na minha casa, e quando Jesus Cristo entrar na tua vida e entrar na tua casa também, as mudanças serão inevitáveis. Por que serão inevitáveis? Porque toda força maligna, todo poder maligno que de repente tem alimentado aqueles problemas, tem alimentado aquelas brigas, aquelas contendas, aquela desunião, todas as forças malignas que têm jogado um de contra o outro, que tem feito da tua casa um palco de contendas, de conflitos, o poder de Deus vai destruir, o poder de Deus vai desfazer, e você vai perceber que quando o mais valente chega, as forças malignas são jogadas para fora. Louvado seja Deus. Olha, ocupa a tua vida com Jesus. Ocupa a tua vida com Jesus. Ocupa a tua vida com o mais valente. Ocupa a tua casa com Jesus. Nesta noite,
Peça para Jesus entrar não somente na tua vida, mas peça para Jesus Cristo entrar na sua casa. E você vai ver que quando Ele entra, as mudanças acontecem. Mas um detalhe, Ele só entra se você pedir. Eu falei ainda há pouco para vocês que Satanás, ele não quer saber se você quer ou não, se você permite ou não permite. Ele entra sem sua permissão, foi o que falou Jesus, porque ele é ladrão. Mas Jesus não. Jesus só entra se você quiser pedir e abrir a porta. Diga glória a Deus. É isso que diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus falou isso. Jesus deixou bem claro que essa porta quem abre é você. Ele bate, como está batendo agora. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus e que ficamos incomodados, percebendo que Deus nos chama para uma decisão, para uma tomada de posição, saiba que essa incomodação que você está tendo é porque Jesus está batendo na porta do seu coração, da sua própria vida, querendo dizer para você, ou dizendo a você, que Ele está querendo entrar. Mas Ele espera que você abra e diga: entra, Jesus, faz parte da minha vida. Por quê? Porque Ele não vai quebrar a porta não para invadir a tua vida. Jesus não é invasivo. Ele não nos invade se nós realmente não permitirmos. Ele não está querendo invadir a vida de ninguém. Ele quer que você abra a porta para que Ele possa entrar. E para que isso aconteça, Ele precisa que você compreenda, que você entenda que Ele é o melhor para você, que Ele tem a melhor proposta. E além de ter a melhor proposta, Ele tem a vida eterna, além de todas as bênçãos que Ele possa te dar. Então Ele não invade, não. Ele quer que você abra o coração e diga: entra em minha vida. Você que está aqui e tem percebido que está incomodado, tem sentido que é preciso tomar uma decisão, e isso incomoda você, e de repente algo tem segurado, tem amarrado você, saiba, se você está se sentindo incomodado, é porque Jesus Cristo está querendo você. Ele está batendo na porta do seu coração, querendo entrar, mas Ele só vai entrar se você realmente abrir a porta e falar para Ele: entra, Jesus, em minha vida. E quando Ele entra na vida de alguém, tenha certeza que as coisas mudam. Então nesta noite, vamos colocar o inimigo para fora, em oração. Colocar para fora de nossas vidas, colocar para fora de nossa casa, e vamos fazer com que a nossa casa esteja realmente dominada, juntamente com a nossa vida, dominada pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pensa nisso. E que Deus possa te abençoar e nos ajudar, no nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também aproveitar para convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, nos nossos cultos. A nossa igreja fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, do bairro do Monte Castelo, e nós temos cultos durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30. Quarta-feira nós temos o nosso culto de unção com óleo, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e de causas impossíveis às sextas-feiras, 9 da manhã, e de libertação, a sexta-feira da vitória, exatamente às 19h30 de sexta-feira. No sábado nós temos culto de mocidade, de adolescente, e domingo temos o culto da família. Temos a escola dominical pela manhã, e às 5h30 da tarde, 7h15 da noite, nós temos o culto da bênção para a família, que aproveito, convido você para participar conosco, tá certo? Você pode realmente, mais uma vez, ver o nosso endereço aí no rodapé, o endereço da igreja, e também o nosso e-mail. Se caso você quiser entrar em contato conosco para pedir oração, você pode ligar para o telefone que está aí na tela, e pode também passar um e-mail para nós, e nós teremos o prazer de poder orar por você, de conversar com você e abençoar a sua vida. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora.
essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial. Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família. Repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa, e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,